A paz do Senhor. Nós vamos falar hoje de Juízes 9, 10 e 11. No começo desse capítulo, Abimeleque, que era filho de Gideão, ele fala com os filhos de Siquém que o pai dele havia morrido, então que agora ele deveria se colocar como rei ali naquela tribo, naquele povo, porque era melhor que eles tivessem um único rei do que 70, porque Gideão havia tido 70 filhos. Então ele fala, além do que, eu sou irmão de vocês, porque a mãe de Abimeleque, ela era ali de Siquém. Então o povo de Siquém fala assim um com o outro, e eles realmente chegam à conclusão que era melhor que eles tivessem apenas Abimeleque como rei, mas Abimeleque era mau. E para que ele então se prevaleça ali na posição de rei, ele junta homens que são levianos e ociosos. É assim que a Bíblia fala desses homens. E vai até os filhos de Gideão e mata todos eles. A Bíblia diz que ele mata todos os seus 70 irmãos, a não ser Jotão, que foge, que se esconde. Mas ele então ali, ele não tem nenhum tipo de pudor, de limite. Ele vai lá e ele fere os seus irmãos. E assim, irmãos, de que maneira, em que momento, de que forma que Deus poderia estar nisso? De jeito nenhum, porque o Senhor jamais iria permitir que irmão matasse irmão. Ele faz da maneira que aquilo lhe convém para que ele se torne rei. E então o Senhor vê tudo aquilo acontecendo, mas todas as vezes que havia a morte de um dos juízes de Israel, acontecia que o povo se perdia. Então ali era só mais uma situação dessas, que o povo estava se perdendo por conta mesmo da ganância, de tudo aquilo que nós já sabemos que eles estão fazendo. Jotão, quando soube que Abimeleque foi colocado como rei, ele sobe ao monte, ao cume do monte de Gerizim, e ele chama todo o povo de Siquém e fala, olha, vocês preferiram colocar Abimeleque como rei, mas eu vou falar algo para vocês pensarem aqui. E ali ele fala numa parábola, e muitas vezes na Bíblia o Senhor usa parábolas para falar conosco, porque às vezes esse exemplo, essa suposição, essa história, ela fala mais alto ao coração do homem do que a realidade. Então o exemplo ele consegue fazer as pessoas pensarem. E ali Jotão fala com eles, é como se árvores chegassem umas às outras para pedir um rei. E aí então as árvores chegam à figueira e elas falam, olha, figueira, seja nosso rei. E a figueira fala, não, eu não posso ser o rei de vocês, porque eu não posso deixar de dar o meu saboroso fruto. Porque se eu tiver que parar de dar meu fruto para ser o rei de vocês, então eu deixarei de fazer aquilo para o qual eu nasci. E aí então as árvores vão de novo, uma outra árvore, e falam ali a parreira, né, que é a vinha, e falam, ó vinha, seja aqui o nosso rei. E a vinha responde do mesmo jeito, eu não posso ser rei de vocês, porque para que eu possa ser rei de vocês, eu vou deixar de promover, de prover o suco, o mosto, né, que é aquele suco que alegra aos deuses e aos homens, que é o vinho. Então eu não posso ser rei por conta disso. E aí então aquelas árvores vão então a oliveira e falam, olha oliveira, seja você o meu rei. E a oliveira diz também, não posso, porque eu não posso deixar de dar as minhas gorduras, que é o azeite, que também alegram a deuses e a reis, e então não poderia deixar de fazer aquilo para que eu nasci, para que eu possa ser rei de vocês. Até que eles vão até a espinheira, e a espinheira fala, não, vocês podem permitir que eu seja o rei de vocês sim, só que vocês vão ficar debaixo da minha árvore, na minha dependência. O que me fez pensar aqui em relação a essa parábola, irmãos? Essa é a interpretação que eu tive, tá bom? Que cada um, o Senhor, possa falar ao coração de vocês da melhor forma. Quando o Senhor pede para que alguém seja rei ou que faça algo, essa pessoa ela se coloca na presença de Deus e Deus a usa porque o Senhor a fez para aquele propósito. Quando a pessoa quer ser o rei ou exercer qualquer função dentro da casa do Senhor e que ela não é apta àquilo, que ela não nasceu para aquilo, então ela se torna alguém que machuca, como a espinheira machucaria ali aquele povo. Mas
é uma parábola, né? Então que o Senhor fale melhor ao coração de cada um. Mas foi dessa forma que eu entendi. Então o que ele estava querendo dizer aqui? Que Abimeleque não era para ser rei, e que para ser rei ele machucaria algumas pessoas, assim como machucou seus próprios irmãos, porque eles não tinham ali que morrer, porque inclusive nessa hora ele fala com o povo de Siquém: o meu pai, que foi Gideão, ele foi bom para vocês, ele tirou Israel da servidão, porque ele lutou por vocês, e agora vocês não foram bons com ele através da vida de Abimeleque. Então, se Abimeleque estiver certo, tudo bem, mas se ele estiver errado, que o Senhor pese a mão dele sobre vocês. E assim, acontece até de Abimeleque ganhar outras guerras, ele sair na frente do exército de Israel, de algumas maneiras, mas nunca era da maneira que o Senhor queria que tivesse sido. E até porque Abimeleque era mau, e o Senhor não é mau. E aí então eles chegam à cidade de Tebes, e nessa cidade tinha uma torre muito forte, e o povo de lá se uniu e se colocou todo dentro dessa torre para se proteger. E ali Abimeleque ele vai para destruir aquela cidade. E lá do alto da torre, uma mulher vê que ele está ali embaixo da torre e joga uma pedra em cima da cabeça de Abimeleque e quebra o crânio dele. E aí então Abimeleque ali, com a cabeça quebrada, ele pede ao seu moço, que era aquele que carregava suas armas, para que enfie uma espada nele e mate-o, para que ninguém possa dizer que ele morreu através de uma mulher. Ou seja, até o último momento arrogante, soberbo, e que não queria nem admitir que poderia ter sido morto por uma mulher. Ele não queria que ficasse na história dele que ele teve esse tipo de situação na sua vida. Então, o mais importante para ele era o status dele e não mesmo o povo. Porque ele não clama por ninguém, ele só pede: me mata para que eu não seja considerado alguém que morreu pela mão de uma mulher. E assim vão sendo todos os povos de Israel, todo o povo de Israel e todos os juízes que vão nascendo após então a morte, aqui no caso de Abimeleque. Tem outros juízes, que é o Tola e o Jair. E também da mesma forma, eles prevalecem por um tempo, o Senhor resgata eles, trabalha na vida deles, abençoa eles, mas depois eles se corrompem. A ponto do Senhor falar agora: olha, eu também não vou ajudar mais vocês, agora vocês vão atrás dos deuses que vocês elegeram. E aqui eu quero também fazer uma pausa, irmãos, porque é fácil nós irmos atrás do Senhor na hora da nossa dor, e esquecendo que na hora que nós estamos no momento de glória, no momento bom, nós esquecemos dele. Ainda bem que nós temos a misericórdia do Senhor na nossa vida, e nesses capítulos nós conseguimos ver o quanto o Senhor ele é infinito em amor, em misericórdia, porque ele poderia ter desistido desse povo desde Gênesis, mas ele não desiste. E que nós possamos clamar ao Senhor enquanto se pode achar de fato, porque nós sabemos que um dia não será dessa forma, mas até aqui o Senhor ele tem abençoado, tem tido misericórdia, tem dado amor, tem sido cuidadoso, e nós sempre nos viramos contra ele, nós sempre desistimos dele, e o Senhor ele fala que não, que a gente precisa se posicionar com ele para fazermos aquilo que é o melhor da parte dele para aqueles que estão conosco e aqueles que estão à nossa volta. Então Abimeleque morreu, agora então tem esses 9 juízes que também morrem. A Bíblia diz que Tola permanece com Israel por 23 anos, Jair por 22, e sempre dessa forma. Nasce um povo, eles prevalecem, depois morre aquele juiz e o povo se perde. E isso não é diferente nesses tempos também, porque dependendo de quem está conosco para nos liderar, família, amigos, amor, enfim, nós prevalecemos na presença do Senhor. Mas basta nós nos envolvermos um pouquinho que seja, até no nosso trabalho, até nos nossos cursos, nas nossas faculdades, a gente se perde da presença do Senhor se nós não vigiarmos, e vigiarmos muito, irmão. Precisamos estar atentos a isso, porque senão a cada pessoa que se aproxima da nossa vida, nós nos perdemos do Senhor, e com certeza não é o que Ele quer. Agora aqui na sequência desse capítulo, então o Senhor vai falar de um novo líder que vai aparecer, que é o líder que está agora, Jefitá. Mas antes dele se tornar líder, né, então já tinha morrido esses outros juízes, morre também Gileade, que é o pai dele.
E Gileade tinha muitas mulheres e muitos filhos. Só que Jefitá, ele era um que foi filho de uma prostituta. O pai dele, Gileade, teve ele com uma prostituta. Então, quando o pai dele morre, os seus irmãos falam, pode ir embora, porque você não vai herdar nada da casa do nosso pai. Então, é claro pela Bíblia que eles estavam morando juntos até aquele momento. Mas a partir da morte do pai dele, eles falam, pode ir embora. E ele vai. Só que ele vai para uma terra onde não tem ninguém assim abençoador, como nós estamos vendo ao longo da Bíblia. E ele, Jefitá, fica ali escondido ou fica ali abandonado num lugar qualquer. Só que as guerras que estão acontecendo em Israel, aquele povo, os irmãos dele que ficam lá, filhos de Gileade, não tem condições de vencer sozinho. E aí eles chamam a Jefitá, eles lembram de Jefitá, que Jefitá era um guerreiro, era um bom guerreiro, e aí eles vão lá e resgatam Jefitá e pedem para que ele volte e prometem a ele, olha, se você voltar e nos liderar, nós permitiremos então que você esteja conosco e seja mais que isso, seja o nosso governador. E aqui eu quero fazer outra pausa para você. Você tem valores, mas muitas vezes as pessoas que estão à sua volta te tratam como nada, como ninguém, e tiram você realmente do caminho, abandonam você, te excluem daquele convívio onde você gostaria tanto de estar. Mas tudo é permissão do Senhor para que você volte com honra para o lugar onde o Senhor te prometeu. Ou se não for naquele lugar, em outro lugar, mas o Senhor, quando você está na presença e você é fiel ao Senhor, o Senhor te honra. E aqui aconteceu isso. Eles foram buscar, não foi Jefitá que pediu para voltar, mas foi ele que foi lá, eles que foram lá e falaram, não, nós reconhecemos o seu talento como um homem de guerra e estamos pedindo para que você volte e fique aqui com a gente. Então, irmãos, reconhecerão o valor que você tem, reconhecerão que Deus é na sua vida. É só prevalecer, é só permanecer que o Senhor será contigo. E Jefitá vai lá, ele ganha a guerra de fato, e ele fala ao Senhor no meio dessa loucura toda, ele fala, Senhor, se o Senhor de fato colocar os midianitas nas minhas mãos, eu vou voltar para minha casa. E a primeira pessoa que quando eu chegar na minha casa, eu vou entregar essa pessoa, aliás, ele não fala uma pessoa, mas aquele primeiro que sair da minha casa, eu vou entregar ao Senhor em holocausto. Nunca Deus pediria para ele uma promessa dessa. Mas nós, às vezes, no intuito de querer agradar a Deus, fazemos promessas que nem o próprio Deus se agrada. Porém, uma vez que fizemos um voto, é importante que nós venhamos a cumpri-lo. E, irmãos, então precisamos ser prudentes naquilo que nós falamos com o Senhor, porque pior do que não cumprir, aliás, pior do que não votar, é votar e não cumprir. Então precisamos estar atentos e cuidar, vigiar na nossa boca com aquilo que nós falamos para o Senhor e para as pessoas que estão próximas a nós, porque a nossa palavra representa a palavra de Deus aqui na terra. Então aquilo que nós falamos, ele precisa ser cumprido. Nós não podemos ter uma palavra e uma atitude diferente. Precisamos agir e precisamos falar o mesmo discurso. E então Jefité, ele realmente ganha a guerra. E quando ele ganha a guerra, ele volta para a casa dele. A primeira pessoa que ele vê saindo da casa dele é a sua única filha. Ele fica muito mal. Ele sofre, ele chora, mas aí eu falo aqui para vocês, ele precisaria estar passando por essa dor. O Senhor tinha planos de honrá-lo. Para que ele foi fazer uma promessa dessa? E em que momento o Senhor pediu algum tipo de sacrifício desse para ele ou para qualquer um de nós? Mas ele, quando vê sua filha, ele fala, meu Deus, é minha única filha, e ele chora muito, mas ele fala para sua filha, que ela já percebe que algo está errado, né? Ela fala, Senhor, Pai, aquilo que o Senhor prometeu a Deus, pode cumprir. Porque eu sei que o Senhor teve misericórdia e deu os midianitas nas suas mãos, os moabitas nas suas mãos, então pode cumprir. E aqui ela pede ao Pai para que ela possa ir com as suas amigas aos montes, chorar, porque ela sabia que ela iria morrer, ela sabia que ela não seria mãe, e a Bíblia fala sobre essa tristeza dela, e ela fica 2 meses andando com as suas amigas nesse lamento, e aí ela mesma volta e ela se entrega a seu pai, para que seu pai faça o sacrifício que ele prometeu a Deus. E a Bíblia diz que até os dias de hoje,
as moças de Israel, elas fazem esse ritual mesmo, como se fosse uma celebração. Elas se lembram do sacrifício de Jefté e da dor de ter perdido a sua filha, porque entregou ela ao Senhor dessa maneira, que foi uma maneira que Deus não pediu, deixando isso bem claro, mas que Ele prometeu e cumpriu. Então é importante nós cumprirmos aquilo que nós prometemos a Deus, mas é importante também nós vigiarmos naquilo que nós falamos ao Senhor, até para que nós possamos cumprir de fato, e não sermos levianos de falarmos e não cumprirmos, isso com todos que estão à nossa volta. Irmãos, essa é uma palavra muito dura, eu acho, é uma palavra muito pesada, porém é uma palavra de firmeza de caráter, que ali mostra o quanto aquele homem, ele tinha uma postura de alguém que de verdade servia a Deus, ainda que trouxesse para ele muitíssima dor. Então nós precisamos pensar na vida desse homem. O Senhor o honrou, mas a que preço ali agora? Mas o Senhor não deu os amalequitas ou os moabitas para ele por conta dessa promessa. Deu porque o Senhor desejava honrá-lo, porque ele era fiel ao Senhor. Mas nós precisamos realmente tomar cuidado com o que prometemos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Amanhã nós voltamos ainda com o livro de Juízes.